trabalhar na nossa vida. Vai ser uma palavra demorada, uma palavra curta. Vamos lá. Tantas coisas me arrependendo, quase todas me arrependi. Mas dessa vez foi algo interessante que eu ouvi através do devocional. Quando você abre a Bíblia, você está abrindo um baú de tesouros, pérolas.
quando eu abri o baú, Deus me deu essa joia, essa pérola, essa palavra. Então toda vez que você abrir a Bíblia, você tem que entender qual é a pérola que o Senhor vai me dar, qual é o tesouro que o Senhor vai me dar, qual é a joia preciosa que o Senhor vai me dar. Se você abrir a Bíblia com o intuito de não somente ler por ler, mas de estudar ela, compreender, todos os dias Deus tem um tesouro para poder lhe dar. Todo dia você vai ter um direcionamento de Deus para a sua vida. Quando eu abri a Bíblia ontem, eu comecei a meditar nessa passagem, porque muitas das vezes nós paramos aonde muitas pessoas pregam, no versículo 8, no versículo 9, mas tem algo muito mais interessante, muito mais interessante. Deus agora está falando com Josué, não é mais com Moisés. E Deus dá uma direção a Josué para esse povo. Josué está preparando o povo para passar o Jordão. 40 anos de peregrinação, Israel estava perto de viver a promessa de Deus pelo resto de suas vidas. Olha que coisa boa. Eles estavam perto de se estabelecer, eles estavam perto de ter sua própria terra, eles estavam bem pertinho de descansar, de viver a promessa. Então Deus, antes dele estar entregando essa promessa nas mãos do privilégio, eu dia todo sendo servido por ela, e não poderia me servir. É terrível, essa alma é essa. Então vamos aqui, presta atenção aqui. Os adolescentes aí trouxe Bíblia. Trouxeram Bíblia, caneta, anotação aí, marca texto. Então eles estavam prestes a viver a promessa. Irmão Budinho. Irmão Budinho. Reginaldo. Temor. Então vamos aqui voltar aqui. Você tem rápido. O povo estava perto de viver a promessa, irmã Patrícia. O povo estava perto de se estabelecer, o povo estava perto de ter a sua própria terra, de viver a promessa. E quando você está perto de viver um plano, um sonho, um projeto, você fica muito alegre, não é verdade? Você para e começa a pensar tudo que você passou, tudo que você viveu para alcançar. Então esse povo agora está vivendo nesse período. Porque Deus aqui, irmão, Ele vai levar o povo, mas quando chegar ali nessa transição, Deus não vai mandar mais um maná. Agora é o povo que vai ter que colher ali comida para poder eles estar comendo. Porque quando eles estavam no meio do deserto peregrinando, Deus estava provendo maná, comida, tudo. Mas bem pertinho, na hora que eles vão chegar na terra, Deus cessa o maná. E agora Deus manda o povo preparar bastante alimento, para que eles venham estar ali fazendo uma reserva. Deus fala para Josué para que o povo viesse prover de alimento até que alcance ou entre na terra para ter descanso. E aqui a gente vai falar algumas coisas para responder aqui, aplicar na nossa vida. Deus fala, mas será que nós estamos ouvindo o que Deus está falando? Irmão, eu estava meditando agora, trabalhando aqui, meditando, falando com Deus lá em casa. De uns meses para cá,
Deus está tratando com a igreja de uma forma muito especial. E eu entendo que esse tratamento através da palavra é coisa que Deus vai fazer nós viver, mas primeiro Ele está nos preparando. Então tem coisa que Deus fala que é para ele ficar o quê? Alerta. Alerta. E Deus tem falado muito nesse setor industrial aqui. Deus tem trabalhado de uma forma, falando, exortando, cuidado, confesse, abandone. Cabe em nós ouvir o que Deus está falando. Por que Deus está dizendo para o povo, para eles se precaver, para eles se providenciar muito alimento? Então vamos aqui, irmão, do capítulo 1 até o capítulo 6 e o versículo 20, que o povo dá um grito. Então do capítulo 1 até o capítulo 6, olha aqui para mim, ainda é uma distância boa, tem Jordão para atravessar, do outro lado do Jordão tem ainda umas tribos que eles vão enfrentar, que eles vão lutar. Tudo é pertinho de Jericó, tudo é pertinho de Jericó. Mas daqui para lá, Deus está dizendo, vocês têm que se precaver. Olha aqui, ó. Eu vou falar mais uma vez. Passou pelo meu arraial e ordenou ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque daqui a 3 dias vocês vão começar uma jornada. Essa comida, vocês têm que se precaver, ajuntar, porque essa comida vai ter que dar até vocês entrar na terra, até vocês entrar em Jericó. Vocês estão entendendo? Olha o que Deus está falando, o que Deus fala, e Deus trata. E quando eu li isso aqui, eu entendi, meu Deus, isso aqui é para a nossa vida. Você sabe quanto alimento o seu corpo precisa, você não sabe? Eu, pelo menos, se eu passar um dia sem comer feijão, no outro dia, eu já fico suando frio. Feijão é um alimento que tem fé. Fé. Só para você ter uma ideia, em 1 Samuel capítulo 17 e versículo 17 diz assim, olha: e Jessé manda Davi levar 10 pães para os seus irmãos e 10 queijos de leite para o capitão de 1000 pessoas. Então vamos entender uma coisa aqui. Veja da importância do alimento na batalha. Você está entendendo? Quando Davi chega com alimento, era naquela afronta do gigante, irmã Clara, aonde Israel estava sendo afrontado 40 dias. E o pai de Davi vai lá dando alimento, para que eles iam se alimentar, para que eles iam estar de pé na batalha. Quando a gente lê também em 1 Reis, capítulo 19, você vai encontrar Elias debaixo de um pé de zimbro, deitado, e o que é que o anjo vai trazer para eles? Pão e água. E depois que ele come pão e água, ele ainda se deita. Mas o anjo vem, bora, come, porque a tua caminhada é longa. E ele comendo, ele caminha quanto dia? 40 dias e 40 noites. Estamos falando do alimento sólido, do feijão, do arroz, da carne. Então vamos aqui tratar uma coisa aqui. Nós precisamos do alimento para o nosso corpo ficar de pé. Tem gente que não consegue ficar sem tomar café de manhã porque dá dor de cabeça, porque ele está acostumado. Agora, entende isso aqui. Por que Deus está dizendo, vocês têm que levar alimento, bastante alimento, até que vocês cheguem na terra prometida? Porque se vocês não levar bastante alimento, vamos supor aqui, se você levar pouco alimento, no primeiro dia vocês comem tudo, e daqui para lá,
vão gritar para a muralha cair? Como é que vocês vão lutar com os homens de Jericó? Como é que vocês vão lutar com os moradores que estão ao redor de Jericó? Como é que vocês vão lutar com o corpo debilitado, com o corpo fraco? Olha como Deus está falando antecipadamente. Olha como Deus está tratando antecipadamente. Olha como Deus está fazendo. Vocês têm que levar comida para vocês estar forte, para vocês estar de pé. Irmão, antigamente não tinha exame de sangue para saber se a pessoa estava com anemia, não. Sabe como é que era? Minha mãe chegava perto de mim, ela abria aqui, ó, meus olhos aqui, ó. Aí se tivesse branco, era anemia. E aí, pastor, se não tivesse branco, lombriga. A anemia, irmão, quando uma pessoa está com anemia, ela não tem força para se levantar, ela não tem ânimo para fazer nada. Você está entendendo? A minha esposa, ela foi para o médico há um tempo atrás. Ela não conseguia se levantar, ela não tinha ânimo para fazer as coisas, não tinha para varrer a casa, não tinha nada. Quando o médico só olhou para ela, você está com anemia. Só que a anemia, irmão, causa tantos sintomas que você pensa que é uma coisa do outro mundo, mas não, era só anemia. E aí, caldo de feijão, farinha. Naquela época era o quê? Rapadura com farinha de pipota. Menino, era um tiro. Se levantava no primeiro dia, o sangue, já tinha sangue, já estava, né? Eu estou tratando tudo isso aqui para os irmãos, para implementar em uma sua. Deus está dizendo aqui, bastante alimento, ajunte muito, até chegar à terra de Canaã. Até que vocês cheguem lá e entrem lá e vivam lá. Trazendo agora para o mundo espiritual, para a nossa jornada cristã, para nós que estamos caminhando rumo a Jericó, as mansões celestiais. Você já prestou atenção? Quantas pessoas estão parando? Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas já não estão mais como era antes? Estão desanimadas? Estão desistindo? Como é que eu posso aqui? Desestimuladas? Você já parou para ver hoje, no dia de hoje, quantas pessoas estão retrocedendo, irmã Clara? Vocês prestaram atenção quantas pessoas pararam de fazer o que estava fazendo? O que o pastor quer dizer? Anemia espiritual. Ficou fraco na caminhada. Porque muitas pessoas estão fracas na caminhada. Olha aqui para mim, ó. Por falta dessa leitura. Quando nós deixamos de se alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito com essa palavra, nós não vamos ficar fracos para o mundo, nós vamos ficar fracos na caminhada que está nos levando para o céu. Quantas pessoas que estavam indo no caminho estreito rumo ao céu, as mansões celestiais, mas deixou de se alimentar com a palavra, ficou fraco, estão saindo do caminho, estão dando atenção a outras coisas, porque estão fracos, porque estão debilitados espiritual. O que foi que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4 para Satanás? Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. O cristão que não tem hábito de ter o seu devocional, ele fica fraco. Os seus desejos vão se voltar mais para a carnalidade, mais
fazer a obra de Deus, para as coisas espirituais. Olha o que Deus falou para Josué aí. Bora abrir a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus falou para Josué. Por que Deus está falando isso para Josué? Porque Josué é você que vai levar esse povo para atravessar o Jordão e para tomar posse da terra. Agora, eu tenho um conselho para você. Qual é o conselho? Capítulo, versículo 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para então farás prosperará o teu caminho. Olha, e então prudentemente te conduzirá. É uma pergunta retórica, mas não me responda. Você está lendo a Bíblia verdadeiramente? A Bíblia fala que o profeta Jeremias, ele contempla um anjo com rolo, e o anjo diz assim: coma desse rolo. E quando eu comi, era doce como mel. A palavra é boa, irmão. Provérbios capítulo 4 vai dizer que a palavra é medula para os ossos. Você está entendendo? É tutano para os ossos. Por que nós estamos vendo pessoas tristes, desanimadas, parando, sem força, sem vontade? Porque muitas das vezes só abre a Bíblia quando chega na igreja. Não está tendo o seu devocional, não está tendo o cuidado de meditar de dia e de noite na lei desse livro. Dormir em casa, até para pior. Então o que é que eu tenho que entender aqui, irmão? Como é que eu vou atravessar Jordão se eu não estou alimentado? Jordão significa luta, Jordão significa prova, Jordão significa humilhação. Por que tem muita gente parando na prova, na luta? A porta fechou, não vou me desviar. A porta fechou, meu Deus, a doença. Por que tem muita gente, irmão, estranhando prova e luta, reclamando, murmurando que já foi louvado aqui? Porque não está se alimentando com a palavra, não está remoendo a palavra. Sabe, irmão, Tiago, ele fala uma coisa muito interessante, muito forte, que nós não viemos ser somente o observador da lei, da palavra, mas que nós viemos cumprir ela na nossa vida. Quando nós estamos lendo a Bíblia, ela é o nosso espelho, apontando as nossas falhas, apontando os nossos defeitos, nos dando direção, nos dando caminho, mostrando tudo, é a palavra. Aleluia. Como é que alguém vai alcançar a redenção, as mansões celestiais? Eu tenho que ter alimento suficiente. Se eu for guardar alimento pouco, o que é que a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 25? E demorando o noivo dormiram, todas dormiram, tosquerejaram. Aí 5 tinha reserva, mas 5 não tinha reserva. O que foi que a gente falou aqui quarta-feira passada? A oração nunca é demais. Eu estou bem, eu estou orando. Eu estou com saúde, eu estou orando. Eita, o meu emprego está bombando, eu estou orando. Eu estou doente, eu estou orando. Eu estou na prova, eu estou orando. Eu estou passando por luta, eu estou orando. Eu estou fazendo reserva. Porque pode um
eu entrar na boca. Entraram as 5 que foram atrás do óleo lá em cima da hora, entraram? Foram atrás? Foram. Poderia até encontrar, mas a Bíblia é categórica, elas não entraram. Se você não se prover com a vida espiritual, que é Bíblia, oração, você vai viver uma vida carnal, desejando as coisas carnais, olhando mais para o mundo, desejando mais o mundo, e como mais você não se dá conta que está quase desviado, não sente mais a presença de Deus, não fala mais em línguas, não exerce mais os dons. Por que isso? Porque você está afastado. Está na igreja, mas está afastado de Deus. Está na igreja, mas não lê mais a Bíblia. Está na igreja, mas não jejua mais. Está na igreja, mas não ora como orava antes. O que é isso? Você está deixando de buscar o alimento que vai te dar força, que vai te levantar até a trombeta tocar. Crente que não está fazendo isso aqui, buscando alimento, irmão, fazendo reserva, digo o povo que tem se precaver com o alimento. Porque pode a guerra demorar, você está entendendo? Pode a guerra se estender, e se você não tiver suprimento suficiente até chegar lá, é arriscado você morrer no meio do caminho. Eu quero aqui dizer uma coisa: tem muita gente morta no meio do caminho, que só tem aparência que está vivo. Apocalipse vai dizer: vocês têm aparência que está vivo, mas vocês estão mortos. Estamos vivendo a última hora, irmão, e muitos estão relaxando, se relaxando, como se trata a respeito da sua própria vida. Muitos estão negligenciando, muitos estão aí, sabe, irmão, levando a sua vida cristã de qualquer forma, vamos dizer, empurrando com a barriga. Enquanto der para me empurrar, eu vou empurrar. Enquanto der para me fazer de qualquer jeito, eu vou fazer. De qualquer maneira, eu vou fazer. Não, hoje Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, volte a armazenar alimento, porque você não sabe o dia ruim. Sabe por que tem gente parando de fraca, a gente voltando? É porque o que estava no armazém já se acabou faz tempo, mas não tem coragem, não tem força, não tem ânimo, é guerra, é luta espiritual, de dobrar o joelho para poder repor na dispensa o que foi tirado. Teve um momento da minha vida que eu estava em cima da minha cisterna e a água estava por aqui, ó, na tampa, e eu fazia assim, ó, bem cheio. Um pouco dia eu vi um rato, roeu lá a cisterna e a água estava vazando. Luta, irmão. Luta. Irmão, eu trabalhava de pré-moldado, irmão. No meio do sol, porque o pré-moldado tem que ser no meio do sol. O que é pré-moldado? Fogo. Tem que ser no meio do sol. Óleo, olha o quente passando nas curvas. Do jeito que eu saía do trabalho, eu ia para a doutrina, eu ia para a igreja, porque o que é que eu estava entendendo? O que eu posso fazer de reserva? Eu estou saindo do mundo agora, eu estou saindo da luta agora, eu estou saindo do mundo de perdição agora, mas enquanto eu puder fazer reserva, eu vou fazer. Enquanto eu puder buscar, eu vou buscar. Enquanto mais eu estou com essa vontade, eu vou aproveitar essa vontade que eu tenho agora e vou aplicar na oração, vou aplicar na vida, vou aplicar no jejum, porque no outro dia eu posso estar mole, eu posso estar fraco na minha fé, então eu vou fazer reserva enquanto eu posso. É o que Deus está falando. Leve suprimento até chegar lá. Você tem que ajuntar alimento, que é isso, é leitura, é oração. Lucas capítulo 18, o que é que a Bíblia vai dizer? O juiz que não respeitava homem e não temia a Deus, mas por essa mulher me molestar todo dia, batendo na minha porta,
ela. Jesus aplica isso aqui para a nossa vida. Assim como essa mulher insistia, persistia, batendo na porta, eu e você temos que estar lá todo dia, trocando o joelho, falando com ele: meu pai está aqui, a minha vida está assim, a situação está assim, eu estou vindo aqui, eu preciso da tua ajuda, todo dia. Por que você não ora mais? Porque você está fraco. Porque você não busca mais como você buscava? Porque o alimento acabou. Irmão, pelo menos 2 vezes no mês você tem que comprar costela, fazer um pirão com batata doce, macarrão e feijão. Aí você bota um suco de acerola com limão. Pelo menos umas 2 vezes no mês o teu corpo precisa da carne vermelha. E aí, complete com o peixe, umas 3 vezes no mês o peixinho. Aí você bota um franguinho. Davi, bichinho, está trabalhando a doutrina aqui, ó. Então vamos aqui para poder entender e encerrar. Vamos lá no capítulo 6, acabou de encerrar. Capítulo 6, versículo 20. Olha que coisa linda. Gritou, pois, o povo. Fernandinho, achou aí? Achou aí? O que eu falei? Cadê? Cadê a Bíblia? Me diga uma coisa: como é que esse povo vai gritar com fome? Irmão, você, me diga, você com fome, você grita? Ah, então minha aqui começa aqui assim, ó. Você está entendendo? O povo gritou, olha aqui, ó. Gritou contra o povo, tocando o sacerdote a buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zoar da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade. Meu irmão, isso aqui é Deus falando. Você tem que ter alimento até entrar na cidade. Você tem que se precaver com alimento até o trombeta. Daqui a pouco é trombeta. E aí? Quem está bem? Quem está na presença? Porque tem muita gente que vai entrar no céu de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Porque isso aqui é simbologia do arrebatamento. Eles estão tocando a trombeta. E o que é que tem lá em Tessalonicenses? Hein? Quando a trombeta, o anjo tocar, os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Glória a Deus. Essa palavra é para nós, precisamos estar se alimentando, para nós estarmos bem, para na hora que a trombeta tocar, a gente ouvir. Tocar a trombeta, o povo gritar, nós irmãos, nós vamos ver. Nós, aleluia, daremos a Cristo. Irmãos, pelo amor de Deus, não é tempo de cochilar em dois pensamentos. Irmão, não é tempo de você, mais tarde eu oro, não, amanhã eu oro, não, depois eu oro, não, mais tarde eu vou ler a Bíblia, não, eita, acorda! Não é, olha, quando você sentir um sentimento assim, sabe, bem brando, leve, é o Espírito Santo te chamando ele embora, porque muitas das vezes a pessoa pensa que para Deus falar é que tem um reboliço, eita, e um profeta
e de você. Olha o que nós aprendemos aqui, irmão. Quando eles tocaram a trombeta, o povo subia e tomaram posse da cidade. Querido, é noite nós fazemos, é noite nós ir lá na dispensa e rever o que está faltando. Você está entendendo? Quando chega fim do mês, você vai olhar lá, eita, os cuidas não vou comprar esse mês. Eita, tá aí. Eita, açúcar eu vou comprar. Eu comprei 10, sobrou 3, eu vou comprar 7. Você vai na dispensa e olha o que está faltando. Hoje é noite de nós olharmos na dispensa espiritual e ver o que está faltando. Está faltando jejuma. Está faltando oração, ora. Está faltando leitura, leia. Vamos repor o que está faltando. A sua vida vai mudar. A sua forma de adorar vai mudar. A sua forma de você. Olha, eu quero aqui dizer uma coisa. Vai ser restaurado os dons, o desejo, a alegria. Aleluia. Fique de pé. O céu está preparado, querido. O céu está. Ele está preparado. Não. Ele já está preparado. Quem vai para lá? Os que estão preparados. Hoje Deus nos trouxe aqui, irmão André, simplesmente para nos falar: ei, é noite de rever o que está faltando na dispensa. Olha aí, pelo amor de Deus, abra a dispensa espiritual e reveja o que está faltando aí, meu irmão, pelo amor de Deus. É noite de nós repormos, é noite de nós adquirirmos alimento, está entendendo? Para nós não sairmos do caminho da palavra. De vez que você vai sair, você vai ver gente carnal. A igreja é dançando na boquinha da garrafa, é se rebolando. Mas por que isso, pastor? A reserva está faltando lá, na dispensa está faltando santidade. Na dispensa está faltando renúncia. Na dispensa está faltando a leitura de Bíblia. Um dia sim e afinal, um dia Jesus voltará. Tu crê nisso? Um dia sim e bastará. Aleluia. Um dia eu vou.
Ninguém sabe o dia, nem a hora em que ele voltará. Ele voltará brevemente. Prepara-te, irmão, para se encontrar. Ele voltará, pois assim nos afirma a Bíblia. Mais perto de Deus devemos ficar. Ele voltará, conserte a sua vida diante do santo altar. Ele pode voltar agora. Ninguém sabe o dia, nem a hora em que ele voltará. Ele voltará brevemente. Te prepara, irmão.